Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale. Importante essa pergunta, Dalcira. Até para que a gente possa, agora, iniciando as operações, poder organizar e dar conhecimento público de como está acontecendo aqui a passagem. Bom, em termos de passagem geral, para que as pessoas saibam, a balsa está levando em torno de 15 minutos na travessia. Nós monitoramos aqui o tempo de embarque, que está em torno de 2 minutos, 3 minutos, o tempo de travessia, que está em torno de 7 minutos, e o tempo de desembarque em torno de 6 minutos. Então, esse tempo total se aproxima em torno de 15 minutos. Com isso, ele consegue fazer, a cada hora, 2 voltas completas, né? Então, o tempo de espera normal de qualquer um que chega na travessia da balsa será de 30 minutos. 15 minutos de deslocamento de um lado e 15 minutos no retorno. Então, essa preparação das pessoas para fazer essa travessia de 30 minutos é importante que elas saibam. Sobre o acúmulo de veículos, ou seja, sobre a fila de veículos que está se formando aqui. Hoje de manhã, nós tivemos, no máximo, na fila 52 veículos, sendo que a capacidade média de travessia hoje, a balsa está transportando uma média de 25 veículos, chegou a transportar 32 automóveis de uma vez só. Nós temos uma baixa adesão dos veículos articulados, das carretas. Até hoje, durante o dia de hoje, registramos apenas 3 carretas passando na balsa. Então isso dá mais capacidade, porque dá mais espaço para os automóveis. Então ele consegue, em 2 viagens, em 1 hora, ele extinguir totalmente a fila que está se formando. Durante a tarde, Dalcira, nós registramos no máximo 16 veículos por volta, ou seja, não tivemos nenhuma formação de fila. Neste momento, nós estamos registrando 28 veículos no acúmulo. Então, em geral, estão sendo carregados todos os veículos que estão na fila, tá? Com exceção de quando tem algum caminhão que outro. Portanto, não se faz muito necessário abrir as prioridades, exceto para aqueles casos em que há uma situação de urgência e emergência e para veículos de transporte coletivo, tá? As pessoas podem ficar tranquilas, chegar na fila, elas vão fazer essa travessia no máximo em 30 minutos, que é o padrão, a duração da viagem completa da balsa, tá? Quer dizer, pelo número de veículos que estão na fila, esse número ainda não comporta que aqueles grupos prioritários busquem essa, digamos, prioridade lá na frente. Exatamente. Porque a fila vai comportar todo mundo na primeira viagem. Exatamente. Em geral, na primeira viagem, tá? Que é o que está o comportamento, no máximo na segunda viagem. Se tiver uma situação excepcional, de risco, de emergência, e qualquer comprometimento com as pessoas que estão na fila, ela vai avançar na fila, vai chegar aqui na frente, vai falar com o pessoal que está fazendo o controle e ele vai embarcar tranquilamente, tá? Somente na situação, mas reservado sob a seguinte informação, Dalcira, que a balsa tem uma viagem de ida que leva 15 minutos e outra de retorno que leva 15 minutos. Então, o tempo de espera mínima, não pelo controle, mas pela natureza do tempo de viagem, é 30 minutos no mínimo, tá? No mínimo. Tendo um acúmulo de veículos, obviamente, 2 viagens, então vai ter um tempo de espera de 1 hora. Então, é exatamente isso. Mas, por enquanto, ele está carregando basicamente quase todos os veículos na primeira viagem. Na verdade, era essa a dúvida, inclusive, a pergunta que estava no grupo de informações da balsa, né? De quem e aonde as pessoas que têm essa prioridade têm que buscar essas informações. É a prefeitura que vai regulamentar, elas precisam ter um documento para provar que são grupos prioritários. Meu filho é autista, estou com uma criança aqui que precisa de atendimento, estou indo para o hospital em Porto Alegre, em Pantano, enfim, tem horário. Como é que isso vai funcionar na prática, caso haja necessidade? A pessoa vai ter que ter um documento para provar que precisa dessa urgência? Perfeito, excelente, Dalcida. Assim, sendo bem claro. O primeiro fator
vamos colocar assim, de seleção, vai ser realmente a pessoa ter uma prioridade que envolva saúde, tá? Saúde ou qualquer tipo de emergência. Então, esse é o primeiro fator, tá? Uma pessoa idosa que tem algum problema que possa ser comprometido no tempo de espera, uma mulher grávida, qualquer pessoa em tratamento de saúde, alguma situação dessa que exige que ele avance nessa fila, e se essa fila estiver muito grande, senão ele pode entrar, e como está acontecendo agora, ele pode entrar lá no final da fila, que ele vai passar na primeira viagem. Então, vamos considerar que esteja uma fila bastante grande. Então, ele vai ir lá na frente vai ter um controle de uma terceirizada do DENIT, em que ele vai ser atendido lá na frente. Nós temos aqui fiscais de trânsito que estão ajudando nesse controle, principalmente na organização do trânsito, tá? E porventura, por vezes, ele não está disponível em todos os pontos da fila para fazer essa informação. A pessoa pode, nessa condição de urgência e emergência, avançar e ir até a frente da fila e explicar isso para o controlador de acesso aqui, que é uma terceirizada que está fazendo essa informação. E ele vai explicar e vai permitir tranquilamente que a pessoa ela ocupe a vaga prioritária, tá? É muito tranquilo. Mas o que a gente salienta aqui, Dalcira, fique bastante tranquila a população de que se ele entrar nas condições que nós estamos agora, e nós presenciamos da metade da manhã em diante durante toda a tarde, é que ele não precisa avançar a fila se ele estiver naquelas situações normais, vamos colocar assim, que não é uma situação de... Por quê? Porque ele consegue ser transportado na primeira viagem. Ele consegue ir na primeira viagem. O tempo de demora, como eu falei, é somente o tempo de viagem da balsa em ir e voltar. Claro que seria uma situação diferente, né, secretário? Se houvesse uma fila quilométrica, né? Chegando aqui na Praça Baltazar. Exatamente. Então, perfeito a tua colocação. Então, nós estamos trabalhando com cenários, tá? Nós estávamos preparados para que essa fila fosse muito maior, nos organizamos, planejamos isso com o DENIT, ainda temos algumas coisas a melhorar, como é a questão de sinalização. Agora mesmo à tarde, nós estávamos vendo algumas situações na direção da Andrade de Neves e outras vias internas aqui para fazer uma orientação melhor à população. Porém, o cenário atual é esse. Conforme ele evoluir, se aumentar a fila, se aumentar a quantidade de carretas e outros, a gente vai verificar ponto a ponto como a gente vai estabelecer essa prioridade para que todas aquelas pessoas que mais precisam, tal qual é a preocupação, foi e é a preocupação do prefeito Leandro Balardim quando editou esse decreto, a gente vai aí tomar as providências para garantir essas prioridades da melhor forma possível, tá? Secretário, eu tenho aqui, ó, dentro desse grupo, alguém dizendo aqui, sou prioridade, não deixar eu passar mesmo com papel. Falaram que só vale sentido cidade interior e não interior cidade. Eu acho que tem uma informação errada nisso aí. Eu acho que eu não sei qual é a prioridade que estabeleceu, qual foi o horário, ou conforme for. É que assim, eu vou pedir, Dalcira, que as pessoas deem um desconto agora, hoje, nessa semana, que é um processo de organização, é um processo inicial. Às vezes tem uma informação, tem uma situação que possa acontecer de rejeição, de acesso, alguma coisa assim. Mas calmem, tudo vai se colocando nos seus devidos lugares. Daqui a pouco é uma situação dessas que foi mal explicada. Como eu te falei, não precisa passar na frente porque não tem carro suficiente, não vai ter tempo de espera demasiado, então fique tranquilo que vai passar, entendeu? Então, às vezes, é somente uma questão do contexto da explicação em si para a pessoa que procurou essa prioridade. Tá certo. Olha, daí qualquer dúvida, tem alguém aí responsável dessa empresa terceirizada para resolver essa questão. Talvez essa pessoa não tenha entendido direito. Olha, não tem necessidade de passar na frente, porque o número de veículos todos eles vão entrar na primeira leva. Exatamente. Uma pergunta que você fez, e não sei se você iria repetir, eu já vou me adiantar aqui para você, tá? A questão de motocicletas, tá? Motocicletas. A gente verifica aqui que tem várias pessoas que têm motocicleta e acaba ela por ocupar pequeníssimos lugares e ela poder ser colocada entre os veículos, tá? A gente orienta que com todo o cuidado possível, ela possa avançar na fila
ela chegar ali na frente, ela vai fazer o embarque, porque ela não vai ocupar o espaço de um veículo, então ela pode ser colocada ali como um adicional e não tem o porquê essa pessoa ficar aí esperando na fila, tá? Então ela não tem prioridade, mas ela tem condições de ocupar um espaço e ser transportada mais rápido sem a necessidade de ficar um condutor ali com o seu passageiro aguardando numa fila em sol de tempo demasiado. Muito tranquilo pode ser feito isso. Tá certo, então, secretário, obrigada. Eu já tinha essa informação também, quero que eu ia repassar a questão das motocicletas, né, de bicicletas, enfim. Essas pessoas, esses motociclistas e bicicleteiros podem entrar direitinho, só que há um pedido aí do pessoal da balsa, e eu vou repetir isso, que já foi feito esse pedido da outra vez, que o pessoal de moto tenha cuidado, né, e o pessoal dos carros também ao abrir e fechar as portas. Exatamente. Dos veículos para não derrubar uma moto, né? Não dá um acidente, né? Às vezes até abri a porta, não vi que a moto estava do lado, derrubei a moto, né? E assim por diante. Então é preciso também a atenção dos motoristas que estão utilizando a balsa, né? E até porque não tivemos hoje, que é pelo relato do próprio estaleiro, um número substancial de motociclistas utilizando a balsa. Uma situação que deve perdurar durante a semana, mas no final de semana o pessoal vai querer aproveitar a prainha aí sim, né? Aí, Dalcida, é importante passar outra informação, tá? Extremamente importante para aqueles que querem chegar aqui e fazer a travessia para aproveitar a praia, ou até mesmo para aqueles que têm alguma atividade e alguém que possa ir esperar lá no outro lado da balsa, no outro lado de lá, quanto no lado urbano, tá? É permitida a travessia de pessoas a pé. A balsa tem um limite de 64 lugares para pessoas na travessia a pé, tá? Então essas pessoas que pretendem fazer a travessia a pé, elas podem se aproximar aqui, se dirigir da balsa, tem um local apropriado para elas, tem colete à prova d'água ali, colete salva-vidas disponível para todo esse grupo de pessoas, e elas poderão atravessar e retornar tranquilamente, sem também enfrentar nenhuma fila, porque o local que elas vão utilizar para a travessia é totalmente apartado, separado dos automóveis e demais veículos. Tá certo, então, mas é preciso esse controle aí, estão me dizendo aqui também, não vai caber todo mundo agora na mesma viagem, porque estão embarcando só 27 veículos, tem mais gente, tem mais veículos na fila, né? Mas aí é preciso que haja esse controle. A balsa, pelo que se sabe, tem capacidade para 245 toneladas, né, com quase 345,5 toneladas, né, para fazer este transporte e essa travessia. Hoje, claro que vão acontecer alguns percalços, porque está todo mundo se adaptando, né, secretário? Mas exatamente. Temos certeza que tudo vai dar certo. Agora, se houver todo mundo para passar numa primeira viagem, não há necessidade de veículos passarem na frente, a não ser, é claro, que a balsa vai ter que, com 1 ou 2 ou 3, vai ter que fazer a travessia no caso de um acidente, de uma emergência, de uma ambulância transportando feridos. Aí não tem para ninguém, né? Exatamente. Tá certo. Isso, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no nosso Conexão 99. Bom fim de tarde. Bom trabalho para você e a todos os seus ouvintes.